Um grande abraço para todos que estão cultuando conosco de maneira virtual. Um destaque para os nossos queridos irmãos da IAP de Mesquita. Um grande abraço aí para o nosso querido amigo que cultua sempre conosco, Albino Acosta. Albino Costa ou Acosta, né? Me perdoe, meu amigo. Um abraço. Nem só de pão vive o homem. Por não entender isso, é que a humanidade ela chega a uma morte. Você chega a uma situação em que a nação israelita é vista, a visão que Deus dá para Ezequiel é do vale de ossos secos. Não é só cadáveres, é pior do que cadáveres, é ossos secos. Ele estava falando de um exército que era para marchar sobre a terra. A nação israelita deveria ser a grande agência de salvação no planeta Terra. O Salmo 67 mostra essa estratégia centrípeta de Deus através da nação de Israel. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Agora, era essa a expectativa de Deus, se eles se alimentassem de maneira correta. Agora, eles não se alimentaram de maneira correta, viraram, no mundo espiritual, na visão espiritual, um bando de ossos, como diz no Nordeste, uma arruma de ossos. Jesus chama uma pessoa para segui-lo, e ele disse, eu preciso enterrar meu parente. Falou, e deixa os mortos enterrarem seus mortos. Então, existe gente morta. Porque, como é que você vai entender isso tudo? Nós temos 3 níveis de vida. O apóstolo São Paulo diz que que o nosso ser completo precisa ser conservado e irrepreensível. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis. Ele não fala corpo, alma e espírito, não. Ele fala espírito, alma e corpo. É na ordem de importância. Então, quem que você tem que se preocupar primeiro em alimentar? O seu corpo? Não, mas ele está lá, o seu corpo está colocado lá em 3º lugar. Pode ver aí. Desafio vocês a abrirem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis. Essa é a ordem de importância. Nós temos 3 níveis de vida que são abordados, são colocados em evidência na literatura neotestamentária. O mais citado, ou seja, o Senhor nos dá a entender que o que é mais importante é a vida espiritual, é vida zoe. Quando Jesus diz, em São João 10:10, o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Olha, preste bem atenção. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham zoe. Ele diz, porque são 3 termos do grego que se afunilam em vida. Zoe, psique e bios. Então, a mais proposta
na literatura no Novo Testamento é Zoe, é a mais citada. Por quê? Porque a palavra de Deus se preocupa com a vida espiritual. Então, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele também está voltado para isso, porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você está alimentando o quê? A sua vida espiritual. Você vai encontrar, eu disse aí, São João 10:10, o termo para vida ali, que Jesus disse que veio para que tenhamos vida e vida com abundância, é Zoe. Você vai ver a vida psique, na 1 de João 3, no versículo 16. Nisso consiste o amor, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aí o termo é psique. Em 1 de João 2:16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, esse termo é bios. Bios é a vida dos animais racionais. Mas quem aceitou Jesus Cristo não é mais um animal racional, não. Ele passa a ser alguém espiritual. Se você se conformar em ser tão somente um animal racional, lógico, aí você não precisa ler a palavra, você não precisa ter vida devocional, porque você é osso do vale de ossos secos. Você é aquele morto que foi mencionado por Jesus. Deixa os mortos enterrarem seus mortos, tu, porém, vem e segue-me. Nem só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no deserto, Deus vai dando a eles essa lição. Olha, eu levei vocês para o deserto para ver o que havia no coração de vocês. Olha só, no versículo 2, anterior ao texto básico aqui, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus muitas vezes leva as pessoas para o deserto para ver o que está no coração das pessoas. 40 anos no deserto para ver o que havia no coração deles. Aí ele diz o seguinte: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. E nós aqui vamos até estabelecer, a vida bios precisa em primeiro lugar, de oxigênio, de ar. Em segundo lugar, de água, de hidratação. Em terceiro lugar, de alimento. E aí vem as outras questões de teto, roupa, mas o que precisa é de ar, água e alimento. A vida biológica. A vida espiritual precisa também. O que é o ar na vida espiritual? O sopro do Espírito. Sopra. O que aconteceu com aquele vale de ossos secos na visão? Profetiza. Profetiza ao Espírito, dizendo: vem Espírito e sopra sobre esse vale de ossos secos.
e na visão, aqueles esqueletos foram se recompondo, tendo músculos, tendo nervos e tudo. E se transformou num exército forte. Quando Jesus, antes de subir, ele reuniu os seus discípulos, depois, após a sua ressurreição, ele os reuniu e soprou sobre eles, e disse: recebei o Espírito Santo. O que é o oxigênio na vida espiritual? O sopro do Espírito Santo. Então, em segundo lugar, água. Qual é a água para a vida Zoe, para a vida espiritual? Olha só. No último dia, no grande dia da festa, o Senhor disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isso disse ele, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Quando Jesus é glorificado, a água do Espírito ela jorra, e nós saciamos a nossa sede. E alimento? Palavra de Deus. A vida espiritual, a vida Zoe, precisa de ar, água e alimento. Agora, como é que você está tratando a sua vida espiritual? Ou você é um esqueleto no mundo espiritual? Ou você é como diz o nordestino, uma ruma de ossos secos. Nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus utiliza esse texto. Você vai ver que na tentação no deserto, Jesus ele enfrenta Satanás em 3 rounds. O primeiro, ele estava com fome, logicamente, de jejum de 40 dias. 40 dias e 40 noites. E o inimigo diz para ele: se tu és o Cristo, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele foi exatamente naquilo que ele julgava um ponto vulnerável em Jesus. Esse camarada está sem comer todos esses dias. Eu dou uma jogada e aí ele vai mostrar que ele é realmente o Filho de Deus, e ele chama as coisas que não são como se já fossem, e uma ordem dele, essas pedras se transformam em pães. E aí ele mata a fome de 40 dias, porém ele entra debaixo do meu cetro de domínio. Aquele, pois, a que oferecer os vossos membros para servir, destes sois servos. Entenderam? Não é o problema não é fazer, é atender a quem está no comando. A palavra de Deus, o que é melhor você, o inimigo te dizer, vai para uma churrascaria, ou o Espírito Santo dizer para você, faz um jejum aí de 3 dias e 3 noites. Onde você vai ficar melhor alimentado? Vai para uma churrascaria, um rodiozão aí, todo tipo de carne. Mas quem é que está sugerindo? Eu não estou dizendo que todas as churrascarias, porque a gente vai em churrascaria sim. Nós comemoramos no final do ano com os nossos pastores, fomos a uma churrascaria, um congraçamento, foi muito bom. Mas ali era o Espírito Santo estava dizendo para a gente fazer. O problema é você atender a alguém que é ladrão, que só vem somente a matar, a roubar, a destruir. Aí Jesus, quando ele faz essa sugestão,
Jesus disse, está escrito. Ele tira a espada, que é a palavra de Deus, e diz, está escrito. Aonde está escrito? Se você não sabia, fique sabendo. O Jesus, porque todo mundo fala, assim, não é um demérito para o Newton. Ele havia colocado Mateus 4:4, porque ele viu o texto e eu não mandei, eu ouvi o tema e não tinha mostrado o texto. Ele foi Mateus 4:4. Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu falei, não, vamos lá na origem. Onde Jesus, porque Jesus disse, está escrito. Está escrito aonde? Em Deuteronômio 8 e versículo 3. Porque ele vai usar, nos 3 rounds, ele vai tirar a espada e vai dizer, no segundo round, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele usa também a própria palavra naquilo que ainda não era o Salmo 91, que hoje é o Salmo 91, que muita gente usa, está amarelinho lá em cima da mesa, de uma escrivaninha lá. Mas o inimigo usa isso, fala, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Você pode se jogar aqui que não vai te acontecer nada. Você vai cair que nem uma pluma lá embaixo. Aí Jesus tira a espada e diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É a terceiro round e definitivo. Ele leva para um lugar bem estratégico que mostra todos os reinos do mundo e diz, olha, você não veio buscar o domínio desse planetinha aqui? Eu posso devolver isso aqui rapidinho, facinho, coisa assim de, no máximo 5 minutos. Não vai dar nem 5 minutos. Eu te dou tudo isso se prostrado me adorares. E aí Jesus, definitivamente, terceiro e definitivo round, também está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então, querido, querida, você que é chegadinho, né, num alimento físico aí, não se conforme em ser um mero animal racional. Alimente a sua vida espiritual. Nem o seu espírito precisa ser alimentado com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam assim, pastor, ora por mim para que a minha fé se fortaleça. Eu falo, meu irmão, para a sua fé se fortalecer, leia a palavra, ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É essa a alimentação da sua vida espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, mantenha nutrida a sua vida espiritual com palavra que vem da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé, cantar?